Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, que é um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Este é o material de mais uma palestra que foi realizada no Espaço Espiritual Fraternidade e Amor, onde eu sempre sou muito bem recebido e lá eu tenho grandes amigos. E o tema dessa palestra é a calmaria nas tempestades. Mas não seria exatamente essas tempestades com trovões, com relâmpagos e com chuva. Mas caso você um dia se encontre numa situação como esta, procure um abrigo, mas nunca perto de estruturas metálicas e também nem embaixo de árvores, está bem? Nós estamos, nesse caso, falando sobre outros tipos de tempestades que muitas vezes nós atraímos, muitas vezes nós acabamos nos envolvendo por uma certa inocência, e essas tempestades tendem a atrapalhar vários campos das nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. E eu gostaria de começar esse bate-papo fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte: como você está hoje? Como você se sente? Como foi ou como está sendo o seu dia? Se o seu dia está sendo um pouco mais complicado, tenha um pouco de paciência e respire fundo. Se hoje é o primeiro dia em que você se encontra fora de uma dessas tantas tempestades, poxa, acredito que você só tem a agradecer, não é? Mas a verdade é que nós não conseguimos vivenciar
sempre dias felizes, sempre dias produtivos, dias com muita alegria do começo ao fim, não é verdade? Existem alguns dias que são muito bons, outros dias não são tão bons assim, e se nós nos lembrarmos da introdução que nós tivemos aqui neste vídeo, com o texto de Chico Xavier, na interpretação de Renato Prieto, nós vamos então entender que tudo passa na verdade. Os dias ruins passam e as alegrias também acabam passando, não é? Ou aquela euforia de um momento muito feliz, ela acaba passando e nós procuramos sempre manter um certo equilíbrio, nem lá tão eufóricos assim e muito menos tão tristes. Então, mais uma vez, não estamos nos referindo àquele tipo de tempestade onde você se molha, onde você se assusta. Nós estamos nos referindo a outros tipos de tempestades e que também causam um certo desconforto, causam tristezas, causam problemas. E nós podemos falar dessas tais tempestades em vários campos da nossa vida. Por exemplo, no campo do relacionamento amoroso, que é algo que realmente preocupa muitos de nós. É tão bom quando nós estamos em um relacionamento amoroso que nos proporciona alegria, nos proporciona prazer, companheirismo, crescimento, não é verdade? Só que muitas vezes, e eu diria até infelizmente, talvez por uma questão de imaturidade, o casal permite que existam várias interferências externas que a princípio podem surgir de pessoas, entre aspas, preocupadas com o seu bem-estar, mas que na verdade estão mais preocupadas em ver o circo pegar fogo. Então aquele familiar, entre aspas, aquele parente que você praticamente não convive com ele, ou aqueles falsos amigos e amigas que ficam te dando conselhos sem que você tenha pedido, ou sem que você esteja falando da sua vida amorosa, não é? Muitas vezes essas pessoas têm um único objetivo, que é de plantar a dúvida na cabeça do casal, de plantar o desconforto no relacionamento desse casal. E se os dois não estiverem muito atentos, as chances desse relacionamento não prosseguir é muito grande. Então pare um pouco e procure se lembrar de situações onde alguém chegou para você e sem que você tenha solicitado a opinião desta pessoa, ela simplesmente se sente no direito de falar, de aconselhar, entre aspas, mas não no sentido de uma reconciliação, se for o caso, mas no sentido de que você deve tomar uma postura, tomar a frente, que você deve tomar o controle, não é? E, na verdade, o casal deve agir em conjunto. Se o casal estiver atento a essas interferências externas, que geralmente são negativas, o seu relacionamento estará mais fortalecido e, com certeza, a chance de ser um relacionamento duradouro será muito maior. Então vamos tomar cuidado para que não hajam tempestades, principalmente aquelas implantadas no nosso relacionamento amoroso. Então este é um exemplo infeliz de tempestade, não é? Também existe a questão pessoal. Nós podemos enfrentar grandes batalhas mentais conosco no dia a dia por questões da culpa, por questões de mágoa, de situações ou pessoas que passaram pelas nossas vidas e também não proporcionaram uma experiência tão positiva assim. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em agradar as outras pessoas. E seria algo semelhante ao exemplo anterior, não é? Você muitas vezes foi educado a fazer sala para pessoas que não se importam com você. Muitas vezes pessoas que se aproximam com algum interesse nos seus bens materiais ou que você possa, através da sua inteligência, gerar algum benefício para essas pessoas, por exemplo, para fazer um trabalho para elas, para resolver uma questão para elas, não é? E quando você não tem essa disposição, essas pessoas simplesmente se afastam. O que eu acho até muito bom, porque, na minha opinião, nós devemos conviver mesmo com aquelas pessoas afins. As diferenças entre opiniões, diferenças de comportamento e caráter, nós somos sim obrigados a conviver,
porque isto é normal, nós convivemos com pessoas diferentes de nós na família, no círculo de amizades, no trabalho principalmente, não é? Mas se nós, por causa desse direcionamento, dessa criação, nós estamos nos sentindo culpados por algo que nós não conseguimos fazer para outras pessoas, ou pior, se essas pessoas nos fazem sentir desta forma, nós temos então aí uma questão para resolver. Temos que avaliar se realmente vale a pena nós nos sentirmos culpados por não atender um pedido, uma solicitação dessas pessoas que realmente não fazem parte da nossa vida e que muitas vezes, quando você precisa de um apoio, elas não estão presentes. E devemos perceber se realmente vale a pena carregar esta culpa. A culpa é como uma bola de ferro presa às nossas pernas, não é? Assim como a mágoa. Alguém nos magoou ou nós nos magoamos com o que a pessoa não fez, com o que a pessoa disse. Eu acredito que mágoa é algo um pouco difícil de nós não termos. Não tenho nenhuma mágoa de ninguém. É um pouco difícil, mas nós estamos caminhando para resolver essas questões, não é verdade? Mas quando nós temos essa briga mental, essa briga interna com o que nós desejamos ou com aquilo que nós nos sentimos obrigados a fazer, principalmente para essas pessoas que não fazem parte realmente do nosso convívio, se nós não estivermos atentos, nós vamos carregar o nosso campo mental com tantas questões, com tantas dúvidas, vamos carregar o nosso campo sentimental com a mágoa, com a culpa, e, na verdade, todo o resto da nossa vida fica mais complicado. Então, se você quer ter um bom rendimento no seu trabalho, se você quer ter uma participação positiva e efetiva no seu relacionamento amoroso, por exemplo, o seu campo pessoal deve estar protegido, deve estar em paz. Então vamos também tomar cuidado com essas interferências externas, sejam elas de encarnados ou desencarnados, no nosso campo pessoal, está bem? E outro aspecto das nossas vidas que também é muito importante é o campo profissional. Muitas vezes nós convivemos com os colegas de trabalho por muito mais tempo do que com os nossos familiares, com o nosso núcleo familiar durante a semana, não é mesmo? Então, fatalmente, nós vamos nos relacionar com essas pessoas e provavelmente haverá choque de ideias e de valores. E no campo profissional, existe uma cobrança um pouco diferente, porque na verdade nós estamos ali para produzir alguma coisa, seja um serviço que nós estamos prestando, ou seja, um item que nós estaremos fabricando, direta ou indiretamente. E nós percebemos ali que muitas pessoas carregam essas questões que nós comentamos no início deste vídeo. Pessoas que trazem para o trabalho problemas no campo emocional, problemas também no campo pessoal. E nós podemos aí citar algumas questões como a mágoa, a culpa, a inveja, a intolerância, o autoritarismo e tantas outras questões que nós somos obrigados a conviver. O trabalho, ele deve ser algo para nos proporcionar uma condição de vida melhor para nós e para as pessoas que nós amamos, que nós convivemos. Nós trabalhamos para viver e não deveríamos viver para trabalhar. O trabalho é como se fosse nas suas mãos uma bola de borracha. Se ela cai no chão, ela bate no chão, ela pode voltar. Já o seu relacionamento com os seus familiares e também a sua saúde é como uma bola de vidro na sua mão. Se ela cai, a tendência é que ela se quebre. Então temos sim que dar importância ao campo profissional, porém, na minha concepção, nós não devemos viver para trabalhar. Por mais interessante que seja o nosso trabalho, ele é um meio para que nós possamos melhorar a nossa condição de vida e também a condição de vida daquelas pessoas que nós amamos. E dentro do ambiente de trabalho, nós também sofremos interferências. O ambiente de trabalho não é apenas frequentado por pessoas encarnadas.
existe também um contingente de espíritos que lá estão por algum tipo de afinidade. É só você observar como as pessoas se comportam em determinado departamento ou determinada empresa. Muitas vezes você entra em um departamento e você percebe uma energia diferente. Muitas vezes a energia é positiva, é uma energia de camaradagem, de produtividade, conhecimento. Às vezes, a energia que você sente é uma energia mais ligada ao campo sexual, o campo dos vícios. Tanto que as pessoas não veem a hora de terminar o expediente para que elas possam, então, satisfazer as suas vontades, os seus vícios, etc. Então, procure realizar o seu trabalho sempre da melhor maneira possível, de forma honesta, de forma correta, e observe as pessoas que se aproximam de você. Porque quando você, no ambiente de trabalho, ou até mesmo em outras questões das nossas vidas, alguém se aproxima e você não se sente bem, isto é uma leitura que, na verdade, o seu subconsciente está fazendo do subconsciente da outra pessoa. Então já é um indicativo de cuidado. Procure avaliar essas pessoas para que elas não se aproveitem da sua energia, mesmo que inconscientemente, e não deixem junto de você a energia dela, as imagens mentais, muitas vezes negativas, que elas carregam com relação a outros colegas e também ao próprio ambiente de trabalho. Nem todas as pessoas estão felizes nos seus trabalhos, não é? Então é um tipo de tempestade que nós temos que evitar, uma vez que nós passamos muitas horas do nosso dia no local de trabalho, ok? Mas todas essas tempestades, todos esses exemplos em vários campos das nossas vidas, muitas vezes trazem ensinamentos. Talvez no momento em que você vivencia aquele problema, aquela situação desconfortável, não é? Seja na saúde, no relacionamento, no trabalho, enfim, no campo mental. Poxa, você não entende bem o porquê você está passando por aquilo. Mas se nós entendemos que nada é por acaso, você acabou atraindo aquela situação para que você possa aprender com ela. E com certeza, nós estamos falando também de uma limpeza, de um refazimento. E isso com certeza vai credenciar você para que nas próximas situações semelhantes você consiga resolvê-las de uma forma muito melhor. E eu também acho que isso é muito importante, porque outras pessoas estão sempre chegando nas nossas vidas. Eu estou falando mais com relação aos nossos filhos, com relação, por exemplo, aos nossos sobrinhos, e você com certeza verá algumas situações se repetindo na vida deles, de uma forma muito parecida com aquelas que você vivenciou. E você terá condições de, no momento oportuno, falar alguma coisa sobre essas situações, procurando ajudá-los. Assim como os nossos pais, nossos avós, também nos ajudaram muito, porque eles viram em nós o mesmo filme rodando, não é verdade? Então, mesmo sendo algo trabalhoso, algo muitas vezes triste, desconfortável, vamos respirar fundo e vamos encarar todas essas tempestades no sentido de aprender, no sentido de nos fortalecer e de vencer essas etapas. E esse sentimento de vitória é muito importante, vale muito a pena. Às vezes, a vitória demora muito a chegar porque nós começamos a duvidar de nós mesmos. Nós começamos a dar ouvidos a pessoas negativas, pessoas que, na verdade, não querem o nosso bem. Na verdade, elas não querem, muitas vezes, o bem nem delas próprias. Essas pessoas existem. Então, não vamos deixar que nos digam que nós não merecemos, que nós não somos capazes de melhorar a nossa condição em todos os campos da nossa vida. Afinal, a lei é para que nós possamos evoluir sempre. Agora, cabe a nós encontrar o melhor caminho para essa evolução. E eu gostaria que você assistisse um trecho de um filme muito bacana que traz um diálogo entre pai e filho. São duas gerações ali em conflito, são duas experiências diferentes ali, tentando se ajustar. Um já passou por várias situações, o outro começando a sua vida adulta agora. E eles têm uma conversa muito bacana sobre essas questões de
interferências de pessoas apontando o dedo na sua cara para dizer que você não é capaz. Enfim, vamos acompanhar. Você está nervoso com a luta? Tô assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. E eu acredito que muitos desses filmes são inspirados pela espiritualidade para que a gente tenha um ensinamento, né, através dessa representação. E isso grava, né, nas nossas memórias, grava nos nossos corações. Uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Eu sei que isto é uma frase mais do que conhecida, mais do que manjada, não é? Mas é verdade. E também nós temos inspirações em livros. Existe um livro da coleção André Luiz, que aliás eu acho que todos nós deveríamos ler todos os livros de André Luiz que foram escritos, né, psicografados por Chico na década de 40, enfim, inicialmente na década de 40, e trazem grandes ensinamentos. E o livro Obreiros da Vida Eterna fala de uma tempestade também. Aqui nós vemos uma imagem, é ilustrativa, não é? Mas de uma pessoa em um determinado vale e à frente nós temos uma nave que ela vai subindo. Na verdade, ali é a representação da casa transitória de Fabiano. Então, André ele faz um estágio, né, nesses campos onde a energia é muito densa, né, nesse campo umbralino muito denso. E ali muitos espíritos estão já em condições de serem resgatados. Outros
não querem. Então o André ele percebe que a equipe da casa transitória recebe uma mensagem que haverá ali um momento em que um tal fogo purificador passará por toda aquela região. Porque chega uma hora que o ambiente fica tão saturado daquela energia mental pesada, daqueles sentimentos de culpa, de tristeza, de revolta, que é necessário que essa tempestade elétrica passe por aquele local para desintegrar toda essa energia. Então, por isso, não só a casa transitória, mas outras equipes são deslocadas para lá para tentar resgatar o máximo de pessoas, de espíritos, né, que eles conseguirem. E claro, aqueles que não têm esse desejo acabam sofrendo a ação dessa tempestade. E eles, claro, eles não vão morrer, né? O espírito não morre, mas eles sofrem esses choques, não é? E a casa transitória é interessante o nome, né? Porque na verdade ela levita, né? É uma nave, é uma aeronave, né? Do campo espiritual. E quando esse fogo purificador chega, a casa já está suspensa. E o André ele relata, né, nesse livro que ele olhava ali pelas janelas do aparelho, enfim, e ele percebia aquela onda de raios, né, passando naquela região. Então é bem interessante, vale a pena a leitura deste e de outros livros também. E é um pouco difícil, né, nós entendermos o porquê alguns espíritos não querem ser resgatados, porquê algumas pessoas encarnadas também não querem aceitar o aprendizado, não é? Ou não querem aceitar que muitas vezes elas atraem essas situações pelo seu orgulho, pela sua invigilância, enfim, por tantas questões, não é? E às vezes existe uma revolta contra Deus, né? Nós nos vemos numa situação tão complicada, nós não conseguimos enxergar como chegamos até ali e nós acabamos, infelizmente, nos revoltando contra o Pai. Mas também, felizmente, essa revolta dura muito pouco, porque depois dessas tempestades chega o entendimento, pelo menos para a maioria de nós, não é? Então eu vou te mostrar outro trecho de um filme que eu também acho bárbaro e conta justamente essa história de uma revolta contra o Criador. É o filme Forrest Gump e o Forrest, ele sofre de autismo, não é? Só que ele tem assim, atitudes tão inocentes e ele está sempre no lugar certo, na hora certa, né? Mas ele acaba indo para a guerra do Vietnã e o seu tenente, ele acaba ficando sem as pernas e o Forrest o salva. Mas como o tenente fica então sem as pernas, ele fica revoltado, né? Primeiro ele fica revoltado com o Forrest e depois ele fica revoltado com Deus. Eles acabam se encontrando depois, acabam trabalhando juntos. Na verdade, esse tenente aparentemente só tinha o Forrest como um amigo e num dado momento ele, revoltado com aquela situação de não ter as suas pernas e da empreitada não estar dando muito certo, ele se revolta contra Deus e desafia Deus, né? Venha me buscar, venha me buscar. Uma situação mais engraçada do que trágica, mas enfim, era um drama que ele estava vivenciando. Então vamos também acompanhar esse trechinho que é bem rápido, tá bom? Nada de camarão. Onde diabos está esse seu Deus? Foi engraçado o Tenente Dan dizer isso, porque logo depois Deus apareceu. Eu estava apavorado, mas o Tenente Dan, ele estava louco. Venha! Chama isso de tempestade! Sopra, seu miserável! Sopra! É hora da luta final! Você e eu tô aqui! Venha me pegar! Você não vai afundar esse navio! E mais uma vez, como o Chico nos disse, né? Tudo passa. E depois da calmaria vem o entendimento e as pazes com a gente mesmo e as pazes com Deus.
Forrest. Eu nunca agradeci por ter salvo minha vida. Ele nunca disse isso. Mas acho que ele fez as pazes com Deus. Então, vamos procurar sempre ter em mente os reais motivos de nós enfrentarmos essas dificuldades todas. O que nos motiva? Nós estamos aqui, quer dizer, nós ainda estamos enfrentando alguns problemas e enfrentaremos outras tantas tempestades, mas eu quero dizer que vale a pena pelo aprendizado e para o bem das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que fazem parte realmente das nossas vidas. E procure se lembrar de quantas tempestades você já venceu, quantas dificuldades você deixou para trás. E existem pessoas que enfrentam situações muito piores do que as nossas e são exemplos, né? Para toda uma sociedade, para toda uma humanidade, para toda uma geração, de que é possível, com vontade, com determinação, vencer essas etapas todas. Nós temos vários motivos para agradecer e para nos sentirmos gratos. Vamos nos parabenizar pelas nossas vitórias. Nós não viemos aqui só para agradar os outros. Nós viemos aqui para aprender e para nos congratularmos quando nós vencemos uma etapa. Vamos também procurar aproveitar esses momentos abençoados de calmarias que Deus coloca no meio dessas tempestades. Muitas vezes nós não percebemos esses momentos, mas eles podem ser representados por um sorriso de uma criança, por um abraço de um filho, o abraço de um pai. E eu costumo pensar que nós devemos construir os nossos oásis no meio desses desertos, dessas tempestades. E acredito que o oásis mais importante seja no seio das nossas famílias, com os nossos pais, nossos filhos, aqueles familiares mais próximos e queridos, nossos amigos também, por que não? Pois eles também fazem parte das nossas famílias espirituais, não é? Agora, se você estiver passando por algum desconforto e você não possa recorrer ao seu oásis, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e as coisas não vão muito bem, você começa a sentir ali um desconforto, uma dor de cabeça, você pode, por exemplo, utilizar uma técnica muito simples do Yin, que vem da medicina chinesa, ou também da acupuntura, que é pressionar um ponto na sua mão, que está, na verdade, entre a junção do seu polegar com o seu dedo indicador, como mostra aqui a imagem. Então, se você pressiona esse ponto e faz movimentos circulares, por exemplo, 9 movimentos circulares para a esquerda, 9 movimentos para a direita, você começa a se sentir um pouco melhor. Você vai massageando esse ponto e você percebe que a dor de cabeça, que aquele desconforto vai desaparecendo. Outra pequena atitude que nós podemos ter é respirar corretamente. As pessoas não dão muita importância para a respiração. A nossa respiração muitas vezes é curta e isso impede que o organismo funcione da melhor maneira. Nós devemos praticar uma respiração correta não só em momentos de meditação. A respiração também ajuda a nos acalmar nesses momentos de tempestades íntimas ou no trabalho, enfim. É uma respiração feita em 3 movimentos. Nós vamos trabalhar puxando o ar, inicialmente na parte superior do nosso peito, próximo ali ao pescoço, inflando esta área, em seguida inflando também o tórax e, por último, inflando a barriga, o abdômen. É como se você fosse um grande balão de ar. Na hora que você solta o ar,
Você solta então primeiro a parte do abdômen, a parte do tórax e depois a parte superior do seu peito. Procure fazer esse movimento sempre que você estiver respirando, mas não interrompa a respiração a cada movimento. O fluxo do ar deve ser contínuo e você vai percebendo então que você vai inflando uma área por vez. O benefício dessa respiração é aumentar a oxigenação do teu sangue, aumentar também o nível de oxigênio no teu cérebro e você revigora as energias do seu organismo como um todo. Agora, se você estiver em sua casa, junto com os seus familiares, você também pode usar de outro recurso para criar então esta calmaria naquele dia que foi um pouco conturbado. É algo que os nossos avós faziam bastante e, mais uma vez, eu me curvo à sabedoria dos mais velhos. É uma prática chamada de escaldapés, que consiste em você colocar os seus pés na água quente. Mas você, além da água quente, você pode colocar também sal, de preferência o sal grosso, porque na verdade ele é um pedacinho de cristal, não é? E ele tem propriedades que puxam a energia pesada do teu organismo. A água deve ser também temperada, não pode ser morna e nem fervendo. Você vai colocando água quente, água fria, até que você sinta que é confortável e suportável. Porém, a água tem que ser quente. Esta água quente nos seus pés, com o sal, e de preferência uma água que suba além dos seus tornozelos. Tá? Então você vai mergulhar os seus pés e os tornozelos nessa água quente, com sal, e você até pode colocar outros elementos, como pétalas, como ervas. E existem várias receitas para um escaldapé. Você pode consultar terapeutas que usam esse procedimento. Você pode também buscar informação na internet de sites confiáveis. E o benefício inicial é que isto relaxa o seu organismo. Isto melhora a circulação nos seus pés, pois muitos elementos pesados que circulam no seu sangue acabam se depositando nos seus pés. E esta água quente facilita a dispersão dessas substâncias, desses elementos mais pesados. Outro benefício é que você está revigorando o seu corpo como um todo, porque nós temos ligações entre vários pontos dos nossos pés com os nossos órgãos. Ao final, é interessante que você seque bem os seus pés e coloque meias. Faça isso à noite de preferências, mantenha os seus pés quentes. Eu tenho certeza que toda a família vai se beneficiar desse procedimento muito simples e muito agradável, tá bem? Então são apenas algumas sugestões de como criar essas calmarias tão importantes para que a gente retome o fôlego, retome as energias para a gente continuar nas nossas batalhas diárias, está bem? Agora, eu gostaria de encerrar dizendo que, na verdade, obviamente nós usamos a nossa inteligência, usamos essas técnicas, esses pequenos procedimentos, né, para criar momentos de recarregar as baterias, mas, na verdade, Deus é a principal calmaria nas nossas vidas. Existem vários motivos para que a gente se sinta bem. Nós temos os nossos pais, nós temos os nossos filhos conosco, ou se porventura eles já partiram, a ligação de amor ela nunca vai deixar de existir. Nós temos também um amor nas nossas vidas, aquela pessoa companheira que divide conosco momentos mais intensos de felicidade ou até mesmo de tristeza, mas está ali conosco. Ou se não temos, nós sabemos que essa pessoa está chegando. O Chico mesmo diz que tudo aquilo que é seu dará um jeito de chegar até você e até aquela pessoa que se foi. Vamos manter um sentimento de gratidão, pois ela dividiu o tempo dela conosco, e dividir o seu tempo de vida com alguém, não importa se é um tempo muito longo ou muito curto, é algo que nós devemos valorizar. Nós também temos inteligência, temos capacidade para o trabalho, para o estudo e para realizarmos coisas
muito bacanas nas nossas vidas, que com certeza outras pessoas poderão se beneficiar daquilo que nós deixamos aqui. E temos Deus no comando de todas as coisas. Hoje eu entendo que a falta de fé é algo ilógico, pois se Deus está em tudo, se Deus é onipresente e onisciente, se Ele sabe de tudo, se eu sou criação de Deus, eu não posso aceitar que a minha vida será uma sucessão de tristezas e de fracassos. Na verdade, a minha vida é uma sucessão de aprendizado. E quanto mais eu me preocupar em aprender e agradecer, melhores serão as condições na minha vida em todos os campos. Deus está em tudo. E toda a energia que forma tudo aquilo que nós enxergamos e até aquilo que nós não enxergamos, coisas que nós entendemos e não entendemos, toda essa energia vem dele, vem de Deus. Então Deus está em tudo, está em todos os momentos. E Ele é com certeza a calmaria no meio de todas essas tempestades. O que nós precisamos é acalmar o nosso pensamento para conseguir ouvir as mensagens que Deus nos envia. Então eu agradeço muito a Ele, agradeço por todas as possibilidades que Ele tem dado a mim, a todos os meus familiares e a você que está ouvindo esse áudio agora. Vamos agradecer, vamos nos fortalecer e vamos sempre em frente, com fé, porque Deus está aqui conosco nesse momento. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência. Eu espero que este áudio tenha motivado você a enfrentar com mais coragem as suas tempestades e vencê-las, e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e um forte abraço.